Glória ao Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia num versículo bem curto em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 24. Tem um versículo aí que diz assim, ó. É o quinto livro do Novo Testamento, Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que traz conforto, consolo, esclarecimento, entendimento, que traz realmente ânimo, motivação aos nossos corações. A Tua palavra é a verdade, e nós agradecemos pela oportunidade de falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Que Ele está sentado, irmãos. Aleluia. Meus queridos, nós queremos falar usando este texto, Atos 12, 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu quero falar, usando esse texto, os pilares de uma igreja que cresce. Os pilares da igreja, aleluia. Meus queridos irmãos, nós sabemos e percebemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre a igreja. Atos dos Apóstolos é aquele livro que foi escrito falando sobre a igreja. Está aí, os pilares, eu quero falar sobre os pilares inabaláveis de uma igreja que cresce. Então, meus queridos, quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos uma igreja viva. Nós vemos em Atos uma igreja vibrante. Nós vemos em Atos uma igreja que não apenas crescia em número, mas ela crescia na graça, ela crescia no poder, ela crescia na influência espiritual. Aonde a igreja chegava, alguma coisa acontecia. Aquela igreja era movida não apenas por, quem sabe, pequenas estratégias, mas ela era movida pelo poder do Espírito Santo. O crescimento que a igreja em Atos experimentava era a manifestação do poder do Espírito Santo dirigindo aquela igreja, e ela era fundamentada em pilares sólidos espiritualmente, pilares inegociáveis, inabaláveis, e através disso a igreja ela ia alcançando vilas, cidades, povos e nações. A história da igreja cristã, irmãos, não é uma história de derrotas, mas de crescimento em meio à perseguição. A igreja, ela crescia muitas vezes no meio de perseguição, no meio de momentos difíceis, mas a igreja ia crescendo. O avivamento era real mesmo no meio de oposição. A igreja, ela se expandia mesmo no meio das maiores crises. O texto de Atos que nós lemos é uma declaração poderosa que diz: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vivemos em tempos difíceis, irmãos, onde em muitos corações se instalou uma estagnação, e muitas vidas se instalou uma paralisia espiritual. Infelizmente, nós vemos hoje muitas igrejas, ou muitos corações, muitas vidas frias, muitos cultos que em alguns lugares apenas formais. Vemos em muitas vidas que não há aquele desejo de evangelizar. O discipulado em muitos lugares é negligenciado. Mas ao olharmos para o livro de Atos, nós encontramos um modelo de crescimento que é fruto direto da ação sobrenatural de Deus. O crescimento da igreja primitiva não foi uma coincidência, não foi resultado apenas
do ânimo dos apóstolos. Mais do que isso, foi resultado da direção do Espírito Santo, que tinha liberdade para agir no meio da igreja, no meio daqueles homens. Aqueles homens eram salvos e eles se rendiam totalmente ao Espírito Santo. E oxalá que você, meu irmão, possa render-se à ação do Espírito de Deus na tua vida. O crescimento da igreja foi o resultado de pilares inabaláveis, inegociáveis, e eles fundamentavam-se em Cristo, e eles deixavam realmente Jesus ser o Senhor absoluto de suas vidas. A igreja se fundamenta sobre alguns pilares. Por exemplo, a oração perseverante era um dos pilares que a igreja primitiva se estruturava, se fundamentava. A plena manifestação do Espírito Santo era um outro pilar. A pregação cristocêntrica era um dos grandes pilares da igreja. Eles se reuniam para falar do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que morreu, mas que estava vivo, e ele sentiu a presença de Cristo. Também aquela igreja se fundamentava na unção e no amor transbordante pelas almas. Eles tinham o verdadeiro amor pelos perdidos. E a palavra então de Deus diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que esta frase, que esta atitude, que esta ação seja a realidade da nossa igreja aqui em Blumenau, que a igreja possa crescer e se multiplicar em cada rua, em cada bairro, nessa cidade, no nosso estado, enfim, no nosso país e além fronteira. Havia alguns pilares que eram fundamentais, pilares inabaláveis, para fazer com que aquela igreja viesse crescer. E não é diferente hoje. Um desses pilares era a oração. Oração constante é o pilar, é o alicerce fundamental da igreja. Antes de qualquer passo, eles oravam. Antes de qualquer missão, eles oravam. Antes de qualquer tomada de decisão, eles oravam. Antes de qualquer situação complexa que eles estavam enfrentando, eles dobravam os joelhos e oravam. Isso foi um modelo e foi um legado que eles deixaram para a igreja no hoje. Se quisermos ver e sentir um avivamento, precisamos ser uma igreja de oração, uma igreja que ora nas madrugadas, uma igreja que intercede pelas famílias, que clama pelos perdidos, que jejua por causas impossíveis. Não podemos ser uma igreja apenas de eventos, que tem esse evento, aquele evento, mas temos que, além do evento, e antes dos eventos, precisamos ser uma igreja de oração. Aleluia! Quantas decisões você tem tomado, irmão? Aí na galeria, quantas decisões você tem tomado sem oração? E muitas vezes as coisas não funcionam, não dão certo. Quantos cultos, muitas vezes, alguns aí realizam ou vão, que não há aquela verdadeira intercessão. Você está ali, mas não intercede para Deus abençoar, para Deus usar os preletores, para que a mensagem venha entrar nos corações de todos os ouvintes. A palavra de Deus crescia e se multiplicava no número, se multiplicava nas bênçãos espirituais, se multiplicava na unidade, se multiplicava nas bênçãos que Deus derramava. A expressão crescia e se multiplicava, aponta para um crescimento
visível e incontestável da igreja. Pedro se levantou e pregou a palavra, e quase 3.000 almas aceitou Jesus. Depois, numa outra feita, a igreja estava em quase 5.000 almas, e depois até a conta foi perdida, e só diziam, e a igreja estava crescendo e se multiplicando. Tudo começou apenas com 120 crentes reunidos lá no cenáculo, em oração, mas logo após o Pentecoste, cerca de 3.000 almas foram salvas. Em pouco tempo, o número desses crentes já havia ultrapassado a 5.000, aleluia, um crescimento que não podia ser contido, mesmo com as perseguições, mesmo nos momentos complexos, mas a igreja crescia, porque nada pode deter uma igreja que ora, crentes que oram, crentes que buscam a Deus, crentes que têm intimidade com Deus. Quando Lucas deixa de citar números exatos, ele diz apenas: o número dos discípulos crescia grandemente. Você vai ver isso escrito lá em Atos 6:1, que o número ia crescendo grandemente. Era um crescimento incontrolável, perseguições vieram, mas não houve retrocesso. A igreja não retrocedeu, mesmo no meio da perseguição, a igreja estava em pé, e ela avançava. O sangue dos mártires, como de Estevão, regava o solo, onde a igreja florescia com muita mais força, aleluia, até o maior perseguidor da igreja, que era Saulo de Tarso, foi alcançado pelo poder dessa palavra, que cresce nos corações e transforma vidas. E aquele que era perseguidor, Saulo de Tarso, a palavra entrou no seu coração como uma flecha, atravessou sua alma, e agora ele foi transformado no apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história. Isso é o poder dessa palavra. Mesmo com prisões, mesmo com açoites, mesmo com ameaças de morte, a igreja caminhava no temor do Senhor e na direção do Espírito Santo. Meu querido irmão, em nome de Jesus, não dê nenhum passo sem a direção do Espírito Santo na tua vida. É a direção do Espírito Santo que vai fazer a diferença na tua vida. Essa igreja, ela fundamentava-se no pilar da oração, mas essa igreja também fundamentava-se no pilar da atuação do Espírito Santo. Irmãos, esse pilar da atuação do Espírito Santo é a fonte de poder que toda igreja, que todo crente, que toda alma, que todo o novo convertido, que todo crente mais antigo, que todos precisam ter. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, mas isso não era só para a igreja primitiva, é para a igreja atual. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, quem dava ousadia para a igreja pregar, quem dava ousadia para a igreja caminhar, quem derramava esse poder era o Espírito Santo, e assim os milagres aconteciam. Os oprimidos eram libertos, e o Espírito Santo trazia direção ao povo de Deus. E não pode ser diferente hoje. A igreja primitiva, ela realmente soube entender a direção do Espírito Santo. E a igreja hoje, ela precisa compreender que sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Apenas seremos mais um povo que se ajunta. Mas nós não somos um povo que se ajunta apenas para ouvir alguma coisa. Nós somos uma igreja, aonde estamos aqui para adorar ao Senhor. E o Espírito Santo nos dirige para que você venha realmente entender
que a palavra de Deus é poder para transformar vidas. Não podemos nos contentar, irmãos, com uma vida fria. Não podemos nos contentar com uma igreja fria. Não podemos nos contentar com vidas sem o mover espiritual, com pessoas sem serem quebrantadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos clamar: Senhor, Senhor, sopra o vento do Teu Espírito sobre nossas vidas. Você precisa clamar: Senhor, enche-me do poder do Teu Espírito Santo. Você precisa, nas tuas orações, dizer: Senhor, me batiza com fogo do Espírito Santo, renova os dons espirituais na minha vida, enche-me de Ti. Irmãos, quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta vai se abrir. Se queremos crescimento verdadeiro, precisamos da presença manifesta do Espírito Santo. Sem Ele, seremos apenas um ajuntamento religioso, sem vida, sem fruto. Mas nós não somos um ajuntamento religioso. Nós estamos aqui porque somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do Senhor. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Aleluia. E que você saia daqui com essa convicção: eu sou do Senhor. A igreja em Atos começou com oração no cenáculo, mas ela permaneceu com oração em todas as fases do seu crescimento. Você, quem sabe, nos primeiros passos orava, nos primeiros dias de fé orava, nos teus primeiros dias de crente você orava, mas o tempo foi passando e você olha para trás. Hoje você ora mais ou menos do que lá no começo. Irmãos, cada dia tem que ser mais. Atos 1:14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Eles permaneciam em oração. E por que você não permanece em oração? Depois você quer que milagres aconteçam, que maravilhas aconteçam, mas você não permanece mais em oração. Você quer crescimento, quer ver a igreja crescer? É claro que todos queremos ver a igreja crescer. Nós precisamos estar em oração. Precisamos ter cultos de orações, onde o povo vem para o culto para orar também. De pessoas, de líderes, pastores, todos nós orando pelas famílias, orando pela cidade, orando pelo país, dobrando os joelhos na nossa casa, na igreja, orando pelas crianças, orando pelos adolescentes, orando pelos jovens, orando pelos casais, orando pelo pessoal da terceira idade. Irmãos, antes de buscar qualquer coisa para a sua vida, que é natural você querer melhorar em todas as áreas da vida, mas o primeiro passo é você melhorar na vida espiritual. Uma igreja que cresce é uma igreja cheia do Espírito Santo. Crentes abençoados são crentes onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Irmãos, aquela igreja primitiva não foi estrategicamente uma igreja cheia de marketing que fez ela crescer. Foi mais do que isso, foi o derramamento do Espírito Santo. É claro que a igreja pode usar o marketing, a igreja pode divulgar os seus trabalhos, tudo isso é válido, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, se o Espírito Santo não tiver liberdade no meio da igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas, aleluia, mas que você possa dar liberdade para o Espírito Santo. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui você vem na igreja, não é para ser cheio de nada
do que ser cheio do Espírito Santo. Você não vem na igreja para ser cheio daquilo, disso ou de outra coisa, não. Você vem aqui para ser cheio de Deus, para ser cheio de Cristo, para ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja fria, não é uma igreja mecânica, é uma igreja viva, onde os dons do poder, milagres e corações estão abrasados e queimando por Deus. O teu coração está abrasado, irmãos? Oh, se não está abrasado, diga: Espírito Santo, sopra sobre minha alma esse vento do Espírito. A igreja primitiva, ela também crescia, irmãos, porque ela estava fundamentada no pilar, um dos pilares inabaláveis da igreja primitiva e de uma igreja que cresce, é a vida de amor, é a vida de comunhão. A marca era visível na igreja primitiva. Eles partiam o pão juntos, eles socorriam os necessitados, eles viviam como uma verdadeira família espiritual. De que adianta uma igreja ser cheia e ela está vazia de amor? Cheia de pessoas, lotada, superlotada, mas os corações vazios de amor. Oh, nós queremos igreja cheia, mas cada coração precisa estar cheio de amor também. Aleluia. Aonde você possa ter liberdade para cumprimentar o irmão, olhando no olho dele, dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. De que adianta ministérios organizados, mas se faltar a verdadeira comunhão, aquela verdadeira comunhão, aquele verdadeiro relacionamento, o crescimento da igreja só será saudável se for regado com oração, com amor, com lágrimas de compaixão, com gestos concretos de cuidado um para com o outro, um abençoando o outro, um ajudando o outro, um aconselhando o outro. Quem precisa de amor mais do que aquelas pessoas que adentram aqui na nossa igreja, muitas vezes sem saber nada da salvação, nada de Cristo, elas precisam de amor, elas precisam ser cumprimentadas. Irmãos, quantas pessoas muitas vezes entram na nossa igreja e saem da nossa igreja sem ninguém cumprimentar? Ah, mas eu não conhecia. É esse que você não conhece que você tem que cumprimentar. Porque cumprimentar quem você conhece é muito fácil. Eu cumprimentar o pastor Abner, o pastor Almeida, é muito fácil. Mas eu preciso cumprimentar aquele que eu nunca vi, que eu nunca cumprimentei. Então, em nome de Jesus, irmãos, não saia da igreja, não saia de um culto sem cumprimentar uma pessoa que você nunca cumprimentou. Isso é você estar cheio de amor, transbordando de amor. Aleluia. Uma igreja que está fundamentada em pilares inegociáveis, inabaláveis, é uma igreja também que exercita o perdão, que perdoa aqueles que pecaram, que falharam, que transgrediram os ensinamentos básicos da palavra de Deus. E se você precisa perdoar alguém, irmãos, quem sabe que te ofendeu, que te machucou, quem sabe lá dentro da tua casa, começa lá dentro da tua casa, no casamento, na família, entre filhos, entre pais, entre o casal, entre parentes. Irmãos, a igreja, ela precisa exercer o perdão, e uma igreja que exerce o perdão é uma igreja que cresce. Quem você está esperando para dar um abraço? Só aquela pessoa que faz tempo que você não vê, ou estou com saudade, quero dar um abraço àquela pessoa. E aquele que chega em nossa igreja e precisa de um abraço? Tem gente que precisa de um abraço, e você é a pessoa certa, porque eu quero crer que você está cheio de Deus, cheio de Deus. Onde estão os irmãos que faz tempo que você não vê? Aqueles irmãos que sumiram da igreja, que precisam de uma visita,
mais do que uma visita pastoral. Precisa de uma visita de alguém. Você sabe que aquele irmão não está vindo mais na igreja, você não viu. Talvez o pastor não percebe, muita gente, mas você percebeu. Se você não quer ir lá visitar, não pode visitar, traz o endereço, traz o nome dele para os pastores, que nós vamos lá visitar, irmãos. Isso faz parte da comunhão, da irmandade. Existem alguns pilares, irmãos, que não podem ser negociável, não pode, são pilares que não pode, são inabaláveis no meio da igreja. Então não esqueça, coloque aí, em primeira instância, a oração. Irmãos, antes de qualquer decisão, de cada missão que você venha fazer, ore. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo dava ousadia, dava direcionamento para aquela igreja realizar os sinais e maravilhas. Aquela igreja, como eu disse, vivia numa vida de comunhão, de amor. Eles viviam em unidade, compartilhavam o pão, socorrendo os necessitados e amando intensamente um ao outro. E a igreja também é fundamentada sobre um outro pilar, da pregação cristocêntrica. Não adianta apenas você vir aqui e trazer uma palavra de autoajuda. A pregação da palavra vai além de uma mensagem de autoajuda, irmãos. Hoje a gente vê por aí palavras de autoajuda, o quê? Mas, irmãos, eles não pregavam modismo, eles não pregavam filosofias, eles não pregavam mensagem para agradar A ou B, eles pregavam Cristo crucificado e ressurreto. Aleluia! De Jerusalém até os confins da terra, eles tinham uma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar. Quarta-feira agora, irmãos, a Assembleia de Deus vai fazer 114 anos no Brasil. 114 anos. Começou lá em Belém, está uma festa lá, uma semana de festividade, aleluia. E 114 anos que a mensagem é pregada, a mesma mensagem aqui no Brasil. Mas essa mensagem começou lá no Pentecoste, aleluia. Em pouco mais de 50 anos, lá dos 120 no Pentecoste, o Evangelho já havia atravessado as províncias, regiões, países, fronteiras, chegada à capital do Império Romano. A palavra continuou crescendo e se multiplicando, até cruzar o Atlântico e chegar no Brasil, aleluia. E essa igreja cresce, porque é uma igreja que prega com ousadia, prega com fidelidade aquilo que está na Bíblia. A mensagem não era sobre autoajuda que eles pregavam e que nós pregamos. A mensagem não é uma mensagem apenas de prosperidade, porque eu sei que a palavra de Deus, quando as pessoas aceitam Cristo, eles, se forem fiéis, eles vão ter prosperidade. Mas é muito mais do que isso. Nós não estamos aqui falando uma motivação barata. Nós estamos pregando que Cristo crucificado, ressurreto, Ele vai voltar, e aonde Cristo chega, Ele transforma a vida, Ele abençoa as vidas. A prova da transformação é a tua vida. Olha o que você era antes e o que você é hoje, aleluia. Em Atos 2:36 diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Precisamos sim de pregadores cheios do poder de Deus, de professores de escolas bíblicas cheios de Deus. Temos que ter pessoas que pregam sem ter medo de falar a mensagem do arrependimento, a mensagem de santidade, a mensagem da cruz, a mensagem do sangue derramado de Cristo, aleluia, a mensagem de céu, a mensagem que há o inferno,
eterno, a mensagem da pregação fiel daquilo que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma voz profética que não pode se calar. Eu não posso omitir o que está na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela não pregava apenas mensagens pensando em ajudar, numa autoajuda. Eles pregavam esse Cristo que estava prestes a voltar. Eles já naquela época pregavam isso. Precisamos de púlpitos, companheiros. Nós precisamos de púlpitos cheios de Deus. Precisamos de pregações que confrontam o pecado, que apontam o caminho da salvação, que apontam e falam de céu e inferno, que convidam as pessoas ao arrependimento. Não fomos chamados para subir no púlpito para fazer entretenimento, mas estamos aqui, irmãos, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para transformar vidas. Não podemos pregar apenas o que o povo quer ouvir. Há igrejas que estão aí pregando apenas aquilo que o povo quer ouvir. Ah, pastor, não pode pregar mais, aí porque você vai perder gente. Nós não podemos pregar aquilo que o povo quer ouvir. Temos que pregar aquilo que Deus quer falar à igreja. Aquilo que Deus quer falar à igreja. Aleluia. Aquilo que Deus mandou falar. Aleluia. Meu querido irmão, que você possa entender que nós prezamos em pregar aquilo que o Senhor manda na sua palavra, que possamos levantar-nos para pregar e proclamar o Jesus que salva, o Jesus que transforma, o Jesus que abençoa, mas o Jesus que também é justiça. Aleluia. Que você possa entender que na igreja nós precisamos pregar toda a Bíblia. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, porque nessa semana vamos então comemorar e celebrar os 114 anos da chegada do avivamento no solo brasileiro, através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ah, meus irmãos, daquele movimento pentecostal que começou lá na Rua Azusa, em Los Angeles, mas começou muito antes do que a Rua Azusa. Muitos só falam da Rua Azusa. Nós temos que falar do Pentecoste, porque tudo começou lá no Pentecoste. Aleluia. Mas Daniel Berg e Gunnar Wingre, cheios de Deus, chegaram no Brasil em 19 de novembro de 1910, aleluia, e em 18 de junho de 1911, então foi fundada a Assembleia de Deus ali em Belém, Pará. Estamos então completando 114 anos, aleluia, e esta chama não apagou, e não vamos deixar apagar esse legado. Esta chama, esse bastão foi colocado em nossas mãos, depois chegou aqui no estado de Santa Catarina, chegou aqui em Blumenau, lá pelo ano 29, mas oficialmente a Assembleia de Deus aqui no nosso estado, ela começou em 15 de março de 1931, aleluia. O fogo pentecostal alcançou as cidades do nosso estado, através de André Bernardino, que deu início à obra da Assembleia de Deus em Santa Catarina, aonde a palavra de Deus chegou, aonde a palavra de Deus chega, tudo muda, prisões se transformam em templos de adoração, pessoas alcoólatras se tornam até missionários, famílias desfeitas são restauradas, povos inteiros experimentam cura, libertação e salvação. O que antes era terrível se tornou algo bom. Aquilo que antes era deserto
espiritual se torna um jardim frutífero nas mãos do Senhor. Que bom que você pertence a esta igreja avivada, uma igreja que cresce, é uma igreja, então, que dá liberdade ao Espírito Santo, é uma igreja que ama de verdade. E você ama, irmãos, você ama seu irmão, você ama a igreja, você ama. Irmãos, a Bíblia diz lá que eles amavam tanto a igreja, os nossos crentes, a igreja primitiva, que eles vendiam seus bens para ajudar os necessitados, e também a igreja. Eles comiam juntos, choravam juntos, celebravam juntos, aleluia, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, e assim eles viviam. Nós queremos ver almas salvas, nós precisamos amar muito mais, irmãos, menos julgamentos e mais abraços. O julgamento não é nós que vamos fazer, nós não somos juízes, Deus não nos chamou para ser juízes. É claro que nós pregamos a verdade e temos que corrigir, mas não somos juízes. Em nome de Jesus, na igreja, menos crítica e mais empatia, menos frieza e mais calor humano, mais calor espiritual. Essa é uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce, irmãos, é uma igreja que suporta ver as pessoas frágeis, e ela não está ali para mandar embora, ela está ali para abraçar e corrigir, ensinar. Por isso há o discipulado. Uma igreja que cresce é uma igreja também que suporta as perseguições com fé, com ousadia, com coragem. Não é uma igreja que retrocede. Por exemplo, quando Estevão foi apedrejado, irmãos, quem sabe alguém dizia: a igreja que está começando, agora vê um do seu líder morrendo a pedradas, vai acabar a igreja. A igreja, o que ela fez? Ela chorou pelo seu obreiro, pelo seu missionário, pelo seu pastor Estevão, mas ela não parou. Quando Saulo saiu perseguindo a igreja, ela não parou, ela continuou falando, e Saulo então foi transformado no Paulo. Naquele dia, a Bíblia diz, lá em Atos 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Em todo lugar a perseguição estava, mas a igreja não parou. Ela tinha que fugir daquele lugar, mas quando fugia, aonde ela entrava, aonde ela ia se esconder, aonde ela ia para outras vilas, para outros lugares, ela falava de Jesus. Ela falava de Jesus. As lutas que enfrentamos hoje são oportunidades que Deus nos mostra para nós falarmos do seu poder. A dor de hoje, irmãos, que você está passando, pode ser o testemunho de amanhã. Hoje você está passando uma dor, uma decepção, mas eu quero dizer, daqui a pouco Jesus transforma isso, muda isso, e essa tua dor, essa luta, essa prova que você está passando, amanhã, em nome de Jesus, será um testemunho que você vai dar aqui. Eu passei por isso, mas Jesus me abençoou, mas Jesus curou, mas Jesus transformou. Uma igreja que cresce é uma igreja missionária. Irmãos, pilares inabaláveis da igreja é missão. Uma igreja missionária, uma igreja evangelística. A Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Porque, irmãos, era uma igreja que um dos seus pilares era a evangelização dos povos. Mas a Bíblia diz: os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando Jesus, anunciando Jesus, anunciando Jesus. Não podemos ficar apenas dentro da igreja, de braços cruzados aqui no templo. Precisamos ir pelas ruas, ir pelos bairros, pelas praças, pelos hospitais. Irmãos, igreja
que não evangeliza, ela se estaciona, ela morre. E essa igreja não é uma igreja morta, é uma igreja que sai pelas ruas, e que possamos sair mais ainda pelas ruas, dizendo e proclamando Jesus pelas ruas dessa cidade. Uma igreja que cresce, é uma igreja que vive aquele avivamento contínuo. E agora, irmãos, é a minha vez, é a tua vez, a vez dos apóstolos. Eles souberam aproveitar, mas agora é a tua vez, e que você saiba aproveitar. A Bíblia diz lá em Joel: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, que esse avivamento não pare na sua vida. Uma igreja que cresce é uma igreja que crê no poder de Deus, no poder transformador da palavra. Irmãos, não é estratégias humanas que vão fazer a diferença, é o poder de Deus, é a palavra de Deus pregada com fé, alcançando os corações, transformando vidas, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é viva e é eficaz. O que vai transformar a vidas aqui não é o som bonito de uma igreja, não é as músicas melodiosas de uma orquestra, tudo isso faz parte. Não é a iluminação de uma igreja, não é a estrutura física, que tudo isso é bom e cada vez precisamos melhorar, mas o que transforma mesmo é o poder da palavra, a palavra de Deus pregada. Se quisermos ver famílias restauradas, jovens libertos das drogas, crianças salvas, temos que amar com mais intensidade e pregar e viver o que pregamos com mais calor. Há uma marca registrada nas igrejas que experimenta o verdadeiro mover de Deus, é a palavra de Deus tendo liberdade para agir nos corações. A palavra de Deus não pode ficar estagnada em nossa vida, ela tem que crescer, ela tem que se multiplicar, ela tem que transformar vidas. Na igreja primitiva, o crescimento não era apenas numérico, era espiritual, era emocional, era missionário. O que provoca o crescimento da igreja é o poder e a liberdade do Espírito Santo. Coloque-se em pé nesse momento. Aquela igreja onde a palavra de Deus crescia e se multiplicava, eles viviam de joelhos. Antes de cada milagre havia oração, havia liberdade do Espírito Santo. A igreja era incendiada pelo fogo do céu. Irmão, não se contente com uma vida gelada, fria, sem sentir o poder de Deus. Você está numa igreja que prega sobre a cruz. Você está numa igreja que prega a palavra de Deus. E que a tua vida possa estar entrelaçada em comunhão, no verdadeiro amor. Que venha ter resiliência no meio das provas, das perseguições. A perseguição não parava a igreja. As lutas não paravam a igreja. Os vendavais, os obstáculos não paravam a igreja. E por que vai parar você? Não deixe parar você, irmãos. Não é uma contrariedade que vai parar você, mas que essa contrariedade que você está enfrentando venha te impulsionar para você dizer: eu sou mais de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Naquela época, onde havia um crente, havia uma boca proclamando Jesus. Não pode ser diferente hoje, irmãos. Aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você vive, aonde você estuda, aonde você vai, você precisa proclamar Jesus pelas ruas. É muito fácil, é lindo. Eu gosto daquela música que fala Jesus sendo proclamado pelas ruas. Que música bonita! Mas nós não podemos ficar só cantando, proclamando Jesus pelas ruas. Nós temos que proclamar mesmo. Aleluia! Irmãos,
Sinta em nome de Jesus um avivamento permanente na sua vida. Eles buscavam o Espírito Santo, eles viviam na palavra, eles esperavam o retorno de Cristo, e nós também estamos esperando. Confie na palavra. Eles sabiam que a palavra transformava, que a palavra era poder de Deus, aleluia. Se queremos ver nossa igreja crescer com qualidade e quantidade, o caminho é o mesmo, é oração, é palavra, é ser cheio do Espírito Santo, é mais amor, é fazer missões. Que o Espírito Santo nos desperte para ser uma igreja viva, que faça diferença nessa cidade e além fronteira, onde a palavra de Deus possa continuar multiplicando-se na nossa cidade. Você, meu irmão, é o agente de Deus, é o agente de crescimento para que a igreja possa crescer nessa cidade, na rua onde você mora e aonde você trabalha. Irmãos, não fique apenas sendo um assistente. Não venha para o culto apenas assistir o culto. Você vem para participar. Queremos uma igreja onde a palavra de Deus possa encontrar guarida nos seus corações. Então precisamos ser uma igreja que ore com fervor, que viva no Espírito Santo, que pregue com ousadia, que ame com verdade, que suporte os obstáculos e perseguições, que evangeliza sem parar, que busca esse avivamento, que confia no poder da palavra. Que cada culto que você venha, irmãos, você venha prestar a tua adoração ao Senhor. Que esse culto, que cada culto que você vier, venha ser uma nova experiência com Deus. Que cada culto você possa sair dizendo: a minha história está sendo modelada, a minha vida está sendo modelada pelo verdadeiro oleiro. Deixa o Espírito Santo modelar a tua vida. Que esse venha ser o testemunho da tua alma. Se você quer ver a palavra de Deus crescer e se multiplicar na tua vida, você precisa orar com mais fervor. Você precisa viver mais na dependência do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa viver um amor pelas almas genuíno, deixar a paixão pelas almas arder na tua vida. Você precisa entender que o Deus que agiu na igreja primitiva é o Deus dessa igreja, e é o Deus que está aqui para agir na tua vida hoje, agora. A palavra de Deus só vai crescer se houver compromisso na tua vida, ousadia espiritual, fidelidade. Irmãos, o crescimento da igreja depende da liberdade que você dá ao sobrenatural, ao Espírito Santo na tua vida. Então pregue com poder, testemunhe com poder, ame ao Senhor. Que essa igreja possa ser lembrada como a igreja onde a palavra de Deus é pregada com poder. Que o fogo do Espírito Santo possa reacender a palavra de Deus na tua vida, e que você possa ter ânimo para proclamar Jesus em todos os lugares. E tudo começa com decisão. É agora, irmãos, decida a ser um crente melhor, cheio do Espírito Santo. São pilares inabaláveis: oração, ser dirigido pelo Espírito Santo, viver o verdadeiro amor, amar as pessoas, fundamentado na obra de evangelização, na obra missionária. É inegociável. Venha quem vier, passe por esse púlpito quem passar, mas esses pilares não podem faltar na igreja. É uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que prega, uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo. E você, meu querido amigo, que chegou aqui nesta noite, eu quero dizer que Jesus quer transformar a sua vida. Você já percorreu, quem sabe, muitos lugares e não viu nada de diferente.
Mas Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer abençoar você. Jesus quer curar as feridas emocionais que estão na tua vida. Jesus quer te abençoar. E Deus está dizendo para você, da galeria lá atrás, aqui na frente: filho meu, dai-me o teu coração. Aonde tem uma pessoa que diz: pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa transformação, eu preciso sentir isso na minha vida, eu quero Jesus, eu quero ser diferente. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Onde tem alguém para Jesus? Saia do seu lugar, é aqui na frente. Eu preciso vir, venha, porque aqui está a bênção. Eu quero orar por você aqui na frente. Em nome de Jesus, saia do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Onde tem uma pessoa para Jesus? Aonde tem uma pessoa que quer dar a sua vida para o Senhor? Deus está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. É hoje. Vem aqui à frente. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Alguém acompanha essas pessoas? Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa para Jesus. A terceira pessoa para Jesus. Você está dizendo: pastor, eu quero ir, mas parece que tem alguma coisa me prendendo. Eu estou com vergonha, ou eu não tenho força. Em nome de Jesus, toda a cadeia que está te prendendo seja solta agora. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você aqui na frente. Você parou. Eu era crente, mas parei. Vem aqui à frente. Recomeça nessa noite. Aleluia. Deixa Deus fazer algo tremendo na tua vida. Jesus quer fazer. Jesus quer fazer. Jesus quer fazer. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, minha filha. Aleluia. Que Deus te abençoe, minha filha. Aleluia. Onde está a quarta pessoa para Jesus? A quarta pessoa para Jesus. Se você está na galeria, você sabe que Deus falou contigo. Você precisa mudar. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Venha, desça aí da galeria. Eu espero você descer. Fica tranquilo, vem aqui à frente. É aqui que você vai sentir algo forte de Deus na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Deixa eu fazer um outro convite. Você está na igreja, você é crente, mas faz tempo que você não sente um renovo. Faz tempo que você não sente aquela alegria de ser crente. Aquela alegria da salvação parece que está indo e se esvaindo. Você está vindo na igreja assim, quase sem força, mas eu vou lá. Você está passando por uma luta. Alguns obstáculos estão obstruindo a tua leveza em adorar, em servir ao Senhor. Alguma coisa está atrapalhando a tua adoração, o teu louvor, a vida de fé. A tua fé está diminuindo. Mas eu quero que você saia do seu lugar, porque há um renovo de Deus para você. Vem aqui à frente. Há um renovo de Deus para você. Há um renovo de Deus para você. Pode cantar, vamos cantando. Cante um louvor aí. Enquanto eu creio que mais pessoas vão vir à frente, vão sentir vir à frente. Aleluia.